Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de história. Conteúdo novo. Era Vargas. Vamos entender a Revolução de 30 ou golpe de 1930, que levou Vargas ao poder. Nós encerramos, a República Velha, aula passada. E eu já falava para vocês do fim da política do café com leite, que era uma aliança entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo com café, Minas Gerais com leite. Mas em 1930, quem estava no poder era o Washington Luiz, um paulista. Então, as eleições aconteceriam em 1930. Então, era a vez de se colocar um mineiro. Só que o Washington Luiz não mais obedeceu o acordo político entre esses dois estados e indicou para sua sucessão um também paulista, chamado Júlio Prestes. Então, diante disso, o que foi que aconteceu? Os mineiros ficaram revoltados. Então, o estado de Minas Gerais se uniu com o estado da Paraíba e Rio Grande do Sul e Minas Gerais para formar uma chapa chamada Aliança Liberal, que tinha como candidato a presidente Vargas, Getúlio Vargas, o mineiro Getúlio Vargas, e a vice, o paraibano João Pessoa. Então, nessa disputa entre Júlio Prestes e Vargas, quem leva a melhor é Prestes, que venceu as eleições com o apoio dos presidentes de 17 estados. Com isso, com essa vitória, chega ao fim a política do café com leite. Mas, mesmo com a vitória, de Prestes, a Vargas não se conforma. A Aliança Liberal alega que a eleição foi fraudada. E aí eles vão se organizar para formar um movimento, e daí o nome Revolução de 30, porque eles vão fazer todo um movimento, vão às ruas para dizer que a eleição para presidente em 1930 ela foi uma eleição ilegal, uma eleição fraudada. E aí eles vão organizar o que os historiadores chamam de Revolução de 30 ou Revolta de 30. Então, o estopim dessa revolta foi o assassinato do vice de Getúlio Vargas, o nosso paraibano João Pessoa. Então, tudo já estava articulado, tudo já estava muito bem planejado, quando de repente acontece essa morte aqui na Paraíba, não por causa, a morte de João Pessoa em si, ela foi ocasionada por motivos particulares da política local. Mas como estava em um período eleitoral, pensaram-se na hipótese de que João Pessoa teria sido assassinado a mando da oposição naquele momento. Mas isso não teve nada a ver.
Mas, na verdade, o assassinato de João Pessoa incentivou mais ainda a Aliança Liberal aos mineiros, aos gaúchos e os paraibanos a lutarem para depor Prestes do poder. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Em 3 de outubro, teve início a luta armada no Rio Grande do Sul, que se espalhou por Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. Diante disso, líderes militares do Rio de Janeiro depuseram o Osto Luiz e entregaram o poder a Getúlio Vargas. Então, nós temos aqui o assassinato, né, de João Pessoa, o estopim da Revolução de 30. E, finalmente, nós temos o início da Era Vargas. Era por quê? Porque Vargas ele inicia o seu governo em 1930 e ele vai terminar em 1945. Então, nós vamos ter aí 15 anos de Vargas comandando o destino político do nosso Brasil. Então, Vargas, em sua campanha, né, nos seus discursos, ele prometeu o voto secreto, incentivo à indústria nacional, leis trabalhistas. Então, uma série de reformas que ele, no seu discurso, salientava e que, durante esses 15 anos, ele vai colocar em prática. Nós vamos estudar, a princípio, né, a Revolução de 30, que foi todo esse movimento, esse conjunto de fatos, né, que levaram Vargas ao poder. Nós vamos estudar na próxima aula o governo provisório, depois o governo constitucional e, por fim, nós vamos estudar o Estado Novo, que foi a ditadura. Então, mas hoje, para introduzirmos a Era Vargas, nós estudamos a Revolução de 30, que foi uma revolução para que Vargas, de fato, assumisse o poder. Mais uma vez, recapitulando, Vargas ele não foi eleito pelo voto. Quem foi eleito pelo voto foi o paulista Prestes, né? Mas houve toda uma movimentação para que essa eleição fosse, né, anulada, ela fosse derrubada, e aí a Aliança Liberal deu um golpe e, de fato, Vargas assumiu o poder. Bom, minha gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e boa atividade.